Glória a Deus, graça e paz, povo de Deus, nós estamos aqui com muita alegria e satisfação para compartilharmos a palavra do Senhor para a tua vida. Então, que você possa estar cada vez mais aberto para receber essa palavra no nome de Jesus. Para nós é uma alegria podermos estar ministrando aqui no altar da igreja, né? Estamos aqui em fase de teste, mas eu creio que já deu tudo certo. O Senhor está conosco, nos favorecendo em todo o tempo. Então, concorda comigo nessa oração, iniciando esse culto, né? Essa mensagem da parte de Deus, invocando a graça e a bênção do Senhor. Pai querido, no nome de Jesus, eu te dou graça pelo teu poder. Muito obrigado, Senhor, por cada filho teu que está ouvindo essa mensagem, que está conectado, Senhor, com o seu espírito, com o coração, Senhor, na tua palavra, no teu Santo Espírito e nessa obra. Nós te exaltamos e te glorificamos, Pai, na beleza da tua santidade. No nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nesse lugar. Seja honrado, seja respeitado, seja adorado, Espírito Santo. Essa obra é tua, a palavra é tua, Espírito Santo. Esse é o teu ministério. Como não será de maior glória o teu ministério, Espírito Santo? Eu preciso e dependo sempre de ti. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. A mensagem dessa noite é as promessas de Deus. As promessas do Senhor para mim e para a tua vida. Eu creio que você tenha a compreensão e o entendimento que existem promessas bíblicas que diz respeito a todo o corpo de Cristo. Existem promessas que são promessas coletivas, que diz respeito a cada um de nós. E essas promessas, queridos, nós estamos incluídos nelas. Essas promessas, elas fazem parte da nossa vida. Como isso é precioso. Assim também como existem promessas da parte de Deus que são específicas para o povo de Israel, promessas que já se cumpriram, outras ainda vão se cumprir, como Jesus Cristo reinar sobre Israel, ser o rei daquele país, né? O Senhor Jesus Cristo foi uma promessa do Pai, um descendente de Davi, reinar sobre Israel, e isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer, vai se cumprir essa promessa. O povo de Israel, os judeus, eles vivem na atualidade com uma expectativa muito grande no cumprimento dessa promessa. E com uma certeza, eu posso dizer com uma certeza muito grande, de que aquele que fez a promessa também é fiel para cumprir. Nosso Deus, ele é fiel. E aí, queridos, existem essas promessas da parte de Deus para a igreja, para o corpo de Cristo, para os judeus. Não vou dizer nem promessas, mas profecias, até promessas, algo que Deus já direcionou para os ímpios também. Mas eu quero ressaltar aqui comigo e com você, estarmos meditando e pensando sobre isso, sobre as promessas de Deus individuais. As promessas de Deus individual para a minha vida e para a tua vida. Então nós vamos estar vendo um pouco sobre isso, sobre o como Deus ele se comporta diante dessas promessas, daquilo que ele prometeu, e como Deus espera o meu e o teu comportamento diante das promessas dele para as nossas vidas. Porque muitas vezes Deus envia uma promessa específica para mim e para a tua vida, e muitas vezes Deus anuncia agora e isso só vai se cumprir anos depois. Então, queridos, Deus, ele nos fez, ele nos criou com um propósito. Cada um de nós temos um propósito para realizar aqui nessa terra. Então Deus, quando criou o ser humano, quando criou eu e você, ele já sabia para que ele criou aquela pessoa. Para que, qual o objetivo da vinda daquela pessoa a essa terra. Qual o propósito da existência de cada um de nós. Então, quando nós nascemos, Deus tem um propósito e promessas. Algo da parte de Deus foi estabelecido para mim e para a tua vida. Um propósito divino, uma promessa divina para as nossas vidas. E a Bíblia está recheada de promessas, de passagens que falam sobre as promessas, de passagens que nos mostram como Deus, ele é um Deus de promessas, um Deus que trabalha e anuncia suas promessas, um Deus que cumpre as suas promessas, um Deus que não
Não deixe cair por terra aquilo que ele promete, aquilo que ele fala. Sabe, queridos, assim como o Senhor tirou o povo do Egito, e o Senhor prometeu que iria dar uma terra àquele povo, assim Deus fez. Mesmo diante de situações onde aquele povo estavam totalmente rebeldes contra Deus, aquele povo se comportava, gente, como se Deus não fosse um Deus fiel, como se Deus não fosse um Deus que ia cumprir a sua palavra. Eles se comportavam como se Deus fosse um Deus irresponsável. Muitas vezes eles disseram: Deus nos tirou do Egito para que a gente morresse aqui nesse deserto, juntamente com nossas mulheres e nossos filhos. O povo clamava por água, Deus supria. Deus fez água jorrar de uma rocha. Daqui a pouco o povo estava murmurando novamente, com fome, dizendo que Deus tinha tirado eles do Egito para matá-los no deserto, matá-los de fome ou de sede. Então, mesmo diante de tudo isso, quando aquele povo estava para tomar posse da terra prometida, a terra de Canaã, eu acho muito interessante porque o Senhor, eu não recordo agora essa referência específica, mas o Senhor disse a eles: olha, vocês vão entrar na terra prometida, na terra de Canaã, não por causa da justiça de vocês, mas vocês vão entrar na terra por causa da promessa que eu fiz aos patriarcas, aos pais de vocês, por causa da promessa que eu fiz a Abraão, e vocês vão expulsar esses povos dessas terras por causa da iniquidade deles, por isso que eles vão ser expulsos da terra. Então veja, o Senhor, Ele reforça o quanto Ele é um Deus íntegro, o quanto Ele é um Deus fiel, um Deus forte, um Deus que se compromete com a sua própria palavra, um Deus que cumpre. Verdadeiramente Ele diz, em Jeremias capítulo 1, versículo 12, Ele disse: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus é um Deus que está velando, Ele está observando aquilo que Ele falou para mim e para você. A promessa que Deus fez a mim e a você, meu querido, eu quero te dizer, fica firme, porque vai acontecer, vai se cumprir. Continua fazendo a tua parte. Existe a parte de Deus, mas existe a nossa. Existem promessas de Deus que elas vão se cumprir, independente da minha fé, independente da sua fé. Essas promessas elas vão se cumprir simplesmente porque faz parte de todo o plano e projeto de Deus para a humanidade. Ela não depende da crença do ser humano, ela não depende do posicionamento, da fé de ninguém, mas existem promessas específicas da parte de Deus para mim e para você, que elas dependem sim de um posicionamento nosso, da nossa fé diante de Deus. Existem promessas específicas que Deus vai fazer a parte dele e nós vamos fazer a nossa. Quantas vezes promessas de Deus já foram feitas, direcionadas para pessoas específicas, e simplesmente essas pessoas não consideraram essas promessas, simplesmente essas pessoas não creem nessas promessas, nem querem para as suas vidas essas promessas. E é algo que nós precisamos ficar alerta quanto a isso. Nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa vida. A promessa de Deus, ela precisa ter espaço na nossa vida. Nós precisamos priorizar, nós precisamos valorizar as promessas do Senhor na nossa vida. Paulo fala, escrevendo uma de suas cartas, se eu não me engano, Filipenses, ele diz que aquele que começou a boa obra em nossas vidas há de completá-la até o dia de Cristo. Glória a Deus por isso. Então ele vai completar a obra dele na minha vida e na tua vida. As promessas do Senhor vão se cumprir. Fica firme, meu querido. Creia nessas promessas. Fica firme naquilo que o Senhor fala ao teu coração. Primeiramente, Deus fala ao teu coração. O Espírito Santo vem e ele testifica com o nosso espírito a respeito do plano e da vontade do Senhor para as nossas vidas. Então nós começamos a ter um discernimento, uma ideia daquilo que Deus está falando conosco. E muitas vezes, quando aquilo que Deus está falando comigo e com você é algo que nós ainda estamos sem a plena compreensão, muitas vezes Deus vai usar uma pessoa para trazer uma palavra específica para as nossas vidas, a respeito daquele plano,
aquela pessoa que estará sendo usada por Deus, ela nem sabe muitas vezes do que se trata. Mas quando é algo divino, nós já vamos saber do nosso espírito, que Deus já vinha tratando conosco, já vinha nos anunciando o que Ele iria fazer, ou o que Ele quer fazer, as promessas dEle para as nossas vidas. E aí Deus usa uma pessoa, e aquela pessoa vem confirmando aquilo que o Senhor já colocou no nosso espírito, aquilo que o Senhor já comunicou a mim e a você, a respeito da promessa dele para as nossas vidas. Glória a Deus. Então, por isso eu te incentivo, desde já, fica firme, fica focado, porque, meu querido, quando o diabo sabe que você está determinado a buscar o plano de Deus para a tua vida, muitas coisas vão se levantar, mas você precisa ficar firme. Você precisa ficar firme, meu querido, e não se abalar por nada. Fica firme no Senhor, fica firme em Deus. Não negocia a tua vida com Deus, não negocia a tua comunhão com Deus. Saiba disso, que o teu relacionamento com Deus faz parte do cumprimento das promessas dele para a tua vida. A tua fidelidade ao Senhor faz parte do cumprimento das promessas que ele já fez a você. Então, fidelidade, um posicionamento firme, convicção, busca, relacionamento, comunhão com Deus, temor ao Senhor, tudo isso fazem parte de um estilo de vida que é necessário ser adotado na minha vida e na sua vida, para que as promessas do Senhor possam se cumprir na vida de cada um de nós. Fica ligado, fica focado nisso, no nome de Jesus Cristo. Deus tem grandes coisas para a vida de cada um de nós. Então eu quero ler aqui Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Aqui o Senhor Jesus traz aqui para mim e para você uma direção, né? Na realidade, ele comunica algo aqui para os seus discípulos. Nós vamos ver depois, Atos 1:4, o cumprimento dessa promessa que ele fez aos seus discípulos. Olha só, Lucas 24, 49. Jesus diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha só, meu querido, aqui ele promete, ele diz: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Glória a Deus. Olha como nosso Deus, ele é extraordinário. Olha como nosso Deus, ele é apegado às suas promessas, meu querido. Então Jesus disse: eu envio sobre vós as promessas a promessa de meu Pai. Então Deus fez uma promessa, e ali estava já se concretizando, algo já estava criando forma através da vida de Jesus. Ele disse: eu vou enviar sobre vocês a promessa de meu Pai. Então Deus fez uma promessa, e Jesus estava sendo a porta para que aquela promessa se apresentasse ou se manifestasse na vida dos discípulos. Ele diz: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu quero te dizer, meu querido, então Jesus disse: olha, eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. E em seguida ele diz: permanecei. Em seguida Jesus traz uma instrução para a vida dos discípulos. Meu querido, assim é na minha e na tua vida. Deus, ele vem, comunica uma promessa dele para mim e para a tua vida, e pode observar isso, sempre ela vai vir acompanhada com uma instrução. E eu vou te dizer, meu querido, não permita que a tua carne, não permita que a tua alma, não permita que os teus sentimentos e as tuas emoções venham ferir, venham atrapalhar o cumprimento das promessas do Senhor na tua vida. Muitas coisas vão se levantar, o diabo vai se levantar, mas eu vou te dizer, geralmente o maior inimigo é a própria carne, emoção, sentimentos na vida de pessoas, que tem trazido o maior conflito entre um posicionamento de fé e o cumprimento das promessas de Deus, e também algo contrário para impedir que você entre nessa promessa, que você cumpra, que você desfrute das promessas do Senhor, melhor dizendo.
Então existe algo que vai ficar sempre no meio. Paulo fala no livro de Gálatas, na carta dele aos Gálatas, no capítulo 5, e ele diz, vou só me certificar, o versículo, eu creio que é o 16, Gálatas 5,16, isso mesmo, ele diz, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, meu querido. Então veja, ande no Espírito. Você quer o cumprimento das promessas de Deus na tua vida? Eu quero te dizer, ande no Espírito. Ande no Espírito e não satisfaça os desejos da tua carne. Porque ele aqui diz, no versículo 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A carne luta contra o Espírito querendo buscar Deus, querendo as coisas de Deus, se aproximar de Deus, e a carne intervindo, a carne querendo puxar o Espírito para distante do Senhor. Mas, meu querido, existe um posicionamento que é necessário ser tomado, uma atitude de firmeza, uma atitude de convicção, uma atitude de fé, uma atitude de propósito diante dessas promessas do Senhor. Fica firme, porque nós vamos ver, meu querido, a palavra do Senhor diz que fiel é aquele que fez a promessa. Se Deus te prometeu algo, meu querido, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer no nome de Jesus. Eu creio porque creio que intervenções divinas, que no calendário de Deus estão programadas para acontecer no ano de 2020, na minha e na tua vida, eu creio no nome de Jesus Cristo que vai acontecer, vai se cumprir. Se você crê aí, meu querido, dá um amém aí, um glória a Deus na tua casa, no nome de Jesus. Algo da parte de Deus vai acontecer. Se Deus prometeu, meu querido, está feito. Se a nossa vida está posicionada corretamente, então está feito. No nome de Jesus Cristo, vai acontecer. Louvado seja Deus. Agora eu quero ler com você Atos no capítulo 1, versículo 4. Atos 1,4 diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Veja só uma instrução. Não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Então veja que Jesus disse, Jesus estava comendo com eles e determinou para que os discípulos não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Queridos, eu vou te dizer nessa noite, espera a promessa do Pai na tua vida. Não importa o tempo que ela venha se cumprir, não importa o tempo que ela vai se manifestar, mas tudo que você está fazendo agora faz parte de um processo, meu querido, para a manifestação das promessas de Deus na tua vida. Sabe, desde que me converti, eu sabia que existia algo da parte de Deus para a minha vida, mas foi passando os dias e isso foi aumentando no meu espírito, foi chegando cada vez mais o entendimento de que o Senhor me chamava para servir a Ele, para atuar no ministério, servindo a Ele, ensinando a palavra, ajudando pessoas a crescerem espiritualmente. E isso foi sendo formado dentro de mim, esse entendimento, essa convicção. Mas desde esse tempo, queridos, eu posso te dizer, do primeiro ano de convertido, fez agora 15 anos que eu entreguei minha vida ao Senhor. Desde o primeiro ano até eu começar de uma forma, eu posso dizer, específica, direta, dentro do ministério de ensino da palavra, de pastoreio, houve um processo, houve um tempo, meu querido. E como nós vemos na palavra, como eu te falei, porque Deus nos anuncia algo, muitas vezes, agora, e só vai se cumprir anos depois, ou coisas que estão se cumprindo agora, Deus muitas vezes anunciou muito tempo antes. Por que Deus faz isso? Qual é o objetivo disso? Queridos, o objetivo é, Deus, Ele anuncia o seu plano, a sua vontade para as nossas vidas, para que eu e você busque se preparar para a manifestação, o cumprimento da promessa dele na nossa vida.
coisas que Deus confia, ou que Deus nos chamou para realizarmos aqui nessa terra, não tem como, meu querido, se manifestar exatamente na hora que Deus vai anunciar. Ou muitas vezes quando nós estamos iniciando a nossa vida com Deus, a nossa vida cristã, nós não teríamos estrutura para cumprir aquele plano, aquele propósito. Não teríamos estrutura espiritual, emocional, muitas vezes física, para recebermos o cumprimento da promessa de Deus. Então Deus vem trabalhando em nossas vidas uma estrutura em todas as áreas, queridos. Deus vem trabalhando porque Ele não quer que quando aquela promessa venha se cumprir na nossa vida, Ele não quer que aquilo venha cair por terra. Ele não quer que haja o prejuízo na nossa vida. Mas Ele quer, irmãos, que quando a promessa dEle venha se cumprir, chegue o tempo determinado, eu e você possa receber, que nós possamos receber aquela promessa e desenvolver o plano dEle dentro daquela promessa. Deus não quer que a gente seja envergonhado. Deus também não quer, queridos, que a gente venha envergonhar o Evangelho, nem o nome dEle. Então, por isso, nós precisamos estar cada vez mais nos preparando, crescendo. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Olha só, procura apresentar-te. Em outra passagem ele diz: olha, aplica-te à leitura, se dedica, para que o teu progresso seja conhecido de todos. Olha o que Paulo estava dando instruções para que ele buscasse crescer, para que ele pudesse avançar, para que ele pudesse cada vez mais fazer a vontade do Senhor. Mas era necessário ele se preparar, era necessário ele buscar uma preparação, ele buscar um crescimento, uma estrutura, para desenvolver e receber as promessas de Deus na vida dele. Então Jesus disse, para que os discípulos esperassem a promessa do Pai. Eu vou te dizer, meu querido, espera a promessa do Pai na sua vida. Espera. Não vive uma vida ansiosa. Não fica afobado. Não fica ansioso. Então desfruta desse processo. Você já está vivendo pela fé. Crendo no plano de Deus para a tua vida, você já está vivendo pela fé. Então desfruta desse tempo. Se você está servindo em um departamento da igreja, desfruta desse tempo. Se você é um liderado, desfruta desse tempo para você honrar, para você se submeter às direções do teu líder, do teu pastor, para que você possa ir crescendo e tendo sucesso em cada etapa da tua vida com Deus que o Senhor tem te apresentado. Se você serve nesse departamento, quantas pessoas começaram servindo, e depois a fidelidade daquelas pessoas, o desenvolvimento delas na obra. Quando surgiu uma oportunidade, aquela pessoa foi escolhida para ser a líder do departamento. O que é isso, queridos? Isso é mais uma fase da preparação de Deus para a vida daquela pessoa. Então faz parte do processo. Então eu te digo, desfruta, o lugar de submissão, um lugar de segurança. Como é segurança para nós? Nós temos a nossa supervisão, temos pastor Nivan, temos pastor Rosilon, pastor Aguinaldo, Guto, nossa liderança maravilhosa, glória a Deus por isso. Como é bom, querido, saber que tem pessoas que estão na linha de frente por nós, pessoas que estão, irmãos, trabalhando e buscando o melhor para as nossas vidas. E como é seguro, é proteção, irmãos. Se submeter à proteção para as nossas vidas, faz parte da nossa jornada com Deus. Então desfruta desse tempo que você está crescendo, que você está avançando, seja onde for a tua posição. Mas espere a promessa do Pai. Quantas pessoas não já se perderam, queridos? Porque acharam que o tempo era agora, que o tempo era esse, a hora era essa, e pessoas se perderam. Como é triste, eu nem recordo agora, mas eu vi uma live, não sei se foi o próprio apóstolo Guto falando agora há pouco, de uma pessoa, queridos, que estava em Deus, estava na igreja servindo,
E ela chegou e disse: eu vou para tal lugar, vou abrir uma obra lá, para tal lugar. E a liderança dela atual naquele momento direcionaram ela o seguinte: disseram: olha, não vai agora, fica aqui mais um tempo, passa mais esse ano com a gente, crescendo mais, aprendendo mais algumas coisas. E aquela pessoa disse: não, eu preciso ir, já perdi tempo demais. Já pensou, queridos? Ela já perdi tempo. Agora eu lembrei, foi o pastor João Roberto que falou. Na realidade não foi nem na live, foi na escola de ministro que eu estou fazendo. Então é tanto vídeo, tanta live, tanta videoaula que eu confundi aqui as bolas. Mas veja só, e essa pessoa, queridos, ela decidiu ir, não ouviu sua liderança e foi embora. O resultado, queridos, que iniciou uma obra, não prosperou, sabe? Aquela pessoa enfrentou sérios problemas e até partiu para o Senhor precocemente. Então, queridos, como é sério? Espera a promessa do Pai na tua vida. Deus até aqui tem nos ajudado, tem nos suprido, e Ele vai continuar nos ajudando e nos suprindo, querido. Creia nisso, creia nessa verdade. Deus, Ele é um ótimo Deus, queridos, um Deus extraordinário, que Ele sabe muito bem o tempo certo de fazer a coisa acontecer. Ele sabe o tempo correto, queridos, de manifestar a promessa dEle na minha e na tua vida. Glória a Deus por isso. Olha só, queridos, nós devemos esperar o agir de Deus no cumprimento de suas promessas. Abraão e Sara não quiseram esperar. Sabe, queridos, quando Deus fez aquela promessa a Abraão, Abraão tinha cerca de 75 anos. A Bíblia diz que ele tinha 75 anos de idade. E quando Isaac veio nascer, ele já estava com 100 anos. Se passaram 25 anos para poder a promessa se cumprir. O filho da promessa nascer. 25 anos esperando. Mas nesse intervalo dos 25 anos, queridos, desde que o Senhor prometeu até o cumprimento, houve muitas situações na vida de Abraão e de Sara. Uma delas, queridos, eu quero ler com você, que foi justamente a sugestão de Sara para que Abraão se deitasse com uma serva, a serva Agar, e nascesse o filho Ismael, que não era o filho da promessa. Não foi o filho da promessa. Então, em Gênesis, no capítulo 16, versículo 1, diz assim: a mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia, chamada Agar. Então, versículo 2, então Sarai propôs a Abraão, ela disse, ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse à luz, portanto, toma a minha serva, talvez por intermédio dela, eu venha a ter filhos. Olha só, e assim depois de 10 anos, que Abrão habitava na terra de Canaã, sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, e a entregou como mulher a seu marido Abrão. Muito sério, versículo 3, este teve relações sexuais com Agar, que ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. Aqui é a versão King James que eu trouxe aqui para você desses versículos. Amém? Então, queridos, algumas versões dizem que Agar, ela disse a Abraão, eu tenho aqui uma serva. Queridos, é esse ponto que eu quero enfatizar com você aqui nesse texto. Nosso cuidado, o zelo que nós devemos ter com a nossa vida, com as promessas de Deus para com as nossas vidas. Um zelo muito grande, um cuidado muito grande. Queridos, entenda, eles tentaram dar o seu jeito, fazer da sua forma. Ela disse ao Senhor, o Senhor não me permitiu que eu desse à luz. Olha só, colocando a culpa no Senhor.
Ela disse: o Senhor não me permitiu. Ela estava determinando o tempo. E é uma coisa que nós não podemos fazer, nem devemos fazer, que é determinar o tempo do cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. Quem diz isso é o Senhor, quem faz esse tempo é Ele, quem determina o tempo é Ele, não somos nós. Então não queira determinar o tempo: nesse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. Queridos, esse ano vai se cumprir isso na minha vida, esse ano vai se cumprir aquilo na minha vida. Se rende ao tempo de Deus, se rende à promessa dEle, continua fazendo a tua parte, continua fiel, continua justo, continua com um estilo de vida que agrada ao Senhor, meu querido. E o tempo certo está com o Senhor, das coisas acontecerem, das promessas se cumprirem na tua vida. Mas não queira perder, meu querido, de forma alguma, a tua comunhão com o Senhor. Não queira perder, não queira atropelar, não queira pegar coisas que você tem ao teu alcance, ferramentas naturais, como H tinha aqui. Ela disse: eu tenho aqui uma serva. E assim ela lançou a proposta para Abraão na época, e ele aceitou. Muitas propostas podem vir para a tua vida. Irmãos, eu tenho pessoas conhecidas, colegas, pessoas no corpo de Cristo, que vivem, irmãos, há anos e anos tentando, irmãos, entrar em algo que Deus os chamou para fazer, mas vivem atropelando as fases, não querem pagar o preço de esperar, não querem pagar o preço de se submeter à vontade do Senhor, mas querem dar o seu jeito, querem resolver da sua forma a situação. Pessoas que muitas vezes já foram de um ministério para outro, passaram em vários ministérios querendo o cumprimento de uma promessa de Deus em sua vida, realizar o chamado que Deus tem para as suas vidas, e não é assim. Esse tempo é do Senhor. Você precisa estar rendido ao Senhor. Renda a tua vida, renda teu coração a Ele, com esse entendimento, com essa convicção de que o tempo é dEle. Mas não queira usar coisas naturais que estão ao teu alcance para dizer a Deus o tempo da promessa se cumprir. Esse tempo é do Senhor. E no tempo certo, um ano antes, Deus envia um anjo para falar com Abraão e com Sara, Abraão e Sara. E eles anunciaram: daqui um ano, eles disseram: daqui um ano, você vai dar à luz um filho, Sara. Ela vai dar à luz um filho. O filho da promessa vai nascer. E a Bíblia diz que Sara riu. O anjo chama ela e diz: por que você riu? Ela disse: eu não ri. Você riu. Você riu sim. E aí ele diz: existe alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Glória a Deus, queridos. Não existe. O anjo estava dizendo: você está olhando, Sara, para a tua vida, para o teu corpo, amortecido, já de idade. Mas ele disse: existe alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Queridos, não importa a situação que você esteja presenciando, vivendo, observando, não importa. Existe alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Não. Deus sabe fazer, queridos. Espera o tempo de Deus, porque quando Deus faz, Ele faz bem feito. Ele não deixa dúvida de que a marca é dEle, quem fez foi Ele. A porta que Deus tem para a tua vida, quando Ele abrir, não vai ficar dúvida que é o Senhor, meu querido. Fica firme, aguarda a promessa do Senhor, vai acontecer. Seja fiel, seja digno com o teu comportamento. O Senhor é grande, Ele é soberano, Ele é poderoso. Não há nada difícil para Ele. Ele pode mudar toda e qualquer situação. Ele é o Deus que muda os tempos e as estações para cumprir o seu propósito. Creia nisso. Esteja rendido à vontade do Senhor, meu querido. E Ele vai mexer as peças, fazer o que for necessário para que você esteja dentro da promessa dEle. Para que a promessa dEle se manifeste, se cumpra na sua vida, quando for o tempo certo, o tempo necessário, o tempo estabelecido por Deus, para se cumprir na tua vida. Eu creio no nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor prometeu,
o Senhor já estabeleceu para se cumprir em 2020, vai acontecer no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Em breve estaremos aqui nessa igreja, louvando e exaltando ao Senhor, fazendo uma festa santa, comemorando o fim dessa pandemia, em nome de Jesus Cristo. Uma grande festa celestial, irmãos. Nós vamos fazer aqui uma festa divina. Eu vejo pessoas aqui dançando na unção, eu vejo pessoas correndo na unção nesse lugar, exaltando e glorificando ao Senhor, debaixo de uma atmosfera, de uma unção poderosa nesse lugar, no nome de Jesus Cristo. Creia nisso, brevemente estaremos assim, em nome de Jesus. Em Romanos capítulo 4, versículo 17, glória a Deus. Romanos 4, 17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Aqui falando de Abraão. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Olha só, ele chama à existência as coisas que não existem. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Versículo 18. Abraão esperando contra a esperança. Algumas versões dizem crendo contra a esperança. Não havia esperança, mas mesmo assim ele estava crendo contra ela. Abraão estava crendo contra a esperança. Aleluia, glória a Deus. Contra a esperança, esperando contra a esperança, ele creu. Para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito ou prometido, assim será a tua descendência. Veja só, meu querido, ele disse, ele creu. Aleluia, ele creu segundo o que lhe fora dito. Veja só que poder há nisso. Olha o poder, queridos, para vir a ser pai de muitas nações. Ele creu segundo lhe fora dito. Olha só, o que é que foi dito a ele? Assim será a tua descendência. Ele seria pai de muitas nações. Então ele creu nisso. Só que a Bíblia está dizendo que ele precisou, foi necessário ele crer contra a esperança. Não havia esperança do cumprimento daquela promessa. Mas ele creu, queridos, contra a esperança. Segundo lhe fora dito. O que é que foi dito a você, meu querido? O que é que foi dito a você? O que foi dito a você, meu querido? Pense sobre isso. O que foi dito a você? O que foi que Deus falou a você? Mesmo que seja necessário você crer contra a esperança, continua firme. Creia, meu querido, porque vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer no nome de Jesus. Glória a Deus, versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Olha que versículo poderoso. Ele não duvidou, ele não foi levado pela incredulidade, não duvidou da promessa de Deus pela incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Dê glória a Deus na tua casa, dê glória a Deus no teu quarto, dê glória a Deus no tempo que você está tendo reservado com o Senhor, meu querido. Dê glórias ao Senhor. Aleluia. Ele se fortaleceu dando glória a Deus. É tempo de nos fortalecermos dando glória a Deus. Versículo 21. Estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Glória a Deus. Ele estava plenamente convicto de que aquele que tinha feito a promessa também era poderoso para cumprir. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes Deus faz uma promessa a mim e a você, e às vezes nós olhamos, irmãos, o nosso contexto natural e nós julgamos, como isso vai acontecer? Como isso será possível? Queridos, nós precisamos crer que aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele vai cumprir sim. Fica firme, fica focado no nome de Jesus. A aprovação, meu querido, do Senhor para mim e para a tua vida, em relação às promessas dEle.
aquilo que Deus prometeu a mim e a você, irmãos, Ele já aprovou aquilo na nossa vida. Agora nós é quem precisamos estar cada vez mais, queridos, voltados para o Senhor. Nós é quem precisamos, queridos, estar cada vez mais focado nele, firme nele, no nome de Jesus. Porque, queridos, a parte dele está de pé. Tudo que Deus prometeu a mim e a você ainda está de pé. Independente de qualquer cenário natural, está tudo de pé ainda, meu querido, e vai acontecer no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero ler aqui com você Atos 7:17. Aqui o discurso de Estevão, queridos, ele traz algo extraordinário aqui, que eu quero ressaltar aqui com você. Atos 7:17. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Eu quero pegar com você essas palavras aqui. O tempo da promessa que Deus tinha feito. Aproximando-se o tempo da promessa que Deus tinha feito. Eu quero declarar, profetizar na tua vida, meu querido, que está se aproximando. O tempo da promessa que Deus te fez está se aproximando. Fica firme em nome de Jesus Cristo. Você vai avançar, você vai crescer, você vai cumprir o propósito de Deus nessa terra, em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Olha que palavra poderosa. Porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Para que as promessas de Deus vão se cumprir na minha e na tua vida? Para a glória de Deus, por nosso intermédio, queridos. Vai se cumprir na tua vida. Qual o objetivo disso? Glória a Deus. Não é glória a mim, nem glória a você. Não é para nós estarmos nos aparecendo, ou querendo ser mais do que outras pessoas, do que ninguém. Não, queridos, mas é para que a honra e a glória seja somente dele. Deus seja exaltado, seja glorificado através da minha e na tua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Quero ler com você Hebreus 10:23. Olha como é extraordinário. Aleluia. Deus é fiel. Já estamos encerrando daqui a pouquinho. Então Hebreus 10:23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia, guardemos firme da confissão da nossa esperança. Glória a Deus, aleluia. A confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Ele não mente, ele não volta atrás, ele não é incapaz. Deus não perdeu o poder dele por causa dessa pandemia, de forma alguma. Ele continua o mesmo, ele não muda, glória a Deus por isso. Ele é o mesmo. A Bíblia diz em Hebreus 10:36, necessitais de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então veja, queridos, necessitais de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A palavra do Senhor diz, queridos, que as promessas do Senhor, elas guardam as nossas vidas. Aleluia. Isso eu vou pegar aqui com você. Está em Salmos 119, versículo 50. Diz assim: esta é a minha consolação na angústia. A tua promessa preserva a minha vida. Glória a Deus. Essa é uma versão Almeida, João Ferreira de Almeida, atualizada. Amém? João Ferreira de Almeida atualizada. Glória a Deus. Queridos, olha o que está dizendo. A tua promessa preserva a minha vida. Então vamos focar nas promessas do Senhor. Essas promessas preservam as nossas vidas, queridos. Vamos ficar focados em Deus. Eu creio no nome de Jesus e declaro que você não vai sair do caminho, você não vai sair da posição, para que o cumprimento da promessa do Senhor encontre você na posição de fidelidade. O cumprimento, o dia estabelecido por Deus para que ele se cumprir na tua vida, eu declaro que vai encontrar você na posição correta, na posição de fidelidade, com o coração contrito e quebrantado na presença do Senhor.
Eu declaro que você não vai se perder nessa jornada. Eu declaro que você vai ficar firme no nome de Jesus Cristo. Eu declaro que você vai glorificar o Pai, que você será cada vez mais um instrumento de Deus para essa terra, para o corpo de Cristo, para esse mundo, no nome de Jesus. Deus tem um grande interesse, meu querido, para manifestar as promessas dele na minha e na tua vida. Como nós lemos aqui em 2 Coríntios 1:20. Porque quantas são as promessas de Deus, tanto tem nele sim, tanto tem nele o sim e o amém. Glória a Deus, aleluia, para a glória de Deus por nosso intermédio. Tudo é para a honra e glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que você tenha recebido da parte de Deus, que você guarde essas palavras no teu coração, que elas sirvam de combustível para você caminhar, para você avançar cada vez mais no Senhor. Então, cresce em Deus, avança no Senhor. É tempo de crescer, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de se fortalecer cada vez mais. Em nome de Jesus, nós vamos sair dessa pandemia mais fortes em Deus, mais convictos. Queridos, nós vamos sair dessa pandemia com a convicção, com o entendimento, com o coração cheio da verdade, de que a gente não vacilou na fé, de que a gente não se afastou das nossas convicções, mas que elas permaneceram as mesmas convicções. A nossa fé e o nosso coração sempre no Senhor, no nome de Jesus Cristo. Deus tem algo contigo, e eu declaro mais uma vez, que tudo vai se cumprir na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra aqui para as nossas vidas, depois eu vou orar por você. Uma palavra aqui sobre dízimos, sobre ofertas para as nossas vidas, em Mateus capítulo 23, versículo 23, o Senhor Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Pessoas estavam trazendo dízimo do cominho, do endro, da hortelã, e estavam negligenciando o mais importante da lei, como Jesus disse. Jesus chamou eles de hipócritas. Eles estavam negligenciando. Queridos, a lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Justiça, misericórdia e fé. Estavam vivendo uma vida injusta, sem misericórdia e sem fé. E aí Jesus disse: vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus disse: vocês devem continuar trazendo o dízimo, mas devem viver uma vida digna também. Uma vida em linha com a palavra. Então, queridos, eu quero te incentivar a você não negligenciar, nem negociar esse princípio da palavra. Continua sendo fiel ao Senhor na área do dízimo e da oferta, meu querido, porque eu tenho certeza que Deus tem sido fiel a você. Então seja fiel ao Senhor. A igreja todos os dias de culto está aberta para receber você. Se você deseja vir aqui receber uma oração, um aconselhamento, você deseja também trazer o seu dízimo, a sua oferta, você pode vir fazer todos os dias de cultos, 1 hora durante aquele tempo que inicia o culto. Terça-feira de 7 às 8 da noite, na sexta-feira de 7 às 8 também, das 19 às 20, e aos domingos das 18 às 19 horas. Então, honra ao Senhor, no nome de Jesus, com aquilo que tem feito chegar, que Ele tem feito chegar na tua vida. E eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer. Glória a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por tua palavra. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por tua inspiração. Eu te louvo e te reconheço. Reconheça a tua inspiração nessa mensagem. Espírito Santo, toca o coração, convence cada filho teu no corpo de Cristo, na tua igreja, em o nome de Jesus, para permanecer firme no cumprimento, aguardando, esperando a promessa do Pai. Em o nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai, porque o teu povo, a tua igreja, vão avançar e crescer cada vez mais. Eu declaro uma noite de sono abençoada, guardada e protegida em ti. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um, no nome de Jesus. Shalom, queridos.